Pois é, gente, o número de brasileiros que consideram a saúde mental um dos maiores problemas de saúde do país, mais que dobrou nos últimos 4 anos. Vamos ver mais sobre isso na reportagem de Alex Rodrigues. Oi, Cleide, ótimo dia para você, para todos nos acompanhando no programa Aqui em Casa. E hoje vamos abordar um tema muito importante que as pessoas têm se preocupado demais, né? Que é a saúde mental. E as pessoas têm se preocupado tanto que a saúde mental ela vem tomando espaço até daquela preocupação que as pessoas tinham com outras doenças que são importantes. Eu estou aqui com a psicóloga, a Marielle Pereira, para a gente falar a respeito disso. Marielle, porque penso que principalmente depois da pandemia, né, onde as pessoas ficaram mais em casa, né, mais presas, essa preocupação com as doenças psicológicas, com as doenças mentais, elas aumentaram muito mais, né? Bom dia, bom tê-la com a gente aqui na TV Pai Eterno. Bom dia, Alex. Exatamente. Depois da pandemia, houve um aumento muito grande de adoecimento mental. Hoje nós vemos nos consultórios, em hospitais, um número maior de pessoas com sintomas característicos do adoecimento mental. E assim, se a gente pegar aqui números, Marielle, o número de pessoas, né, que vem se preocupando, a apreensão das pessoas por conta da saúde mental, ela é muito maior, né, do que em relação a anos anteriores. No Brasil, por exemplo, esses números eles quase que dobraram, né, nos últimos 3 anos. Você acha que se deve, assim, especificamente ao quê? O que o pessoal geralmente questiona para você, Marielle? Medo. Né? Eu acho que após a pandemia, muitas pessoas passaram a sentir medo, principalmente o medo da morte, o medo da perda, né? O medo de não serem mais produtivos. E esse medo, essa insegurança, gera nas pessoas uma ansiedade, uma tristeza. Então, eu acredito que após essa situação, as pessoas passaram a se sentir mais inseguras, né? Inclusive porque perderam, né? Muitos perderam entes parentes, sim, para a morte. E perder alguém para a morte devido a uma pandemia desestabiliza emocionalmente, muitas vezes, uma família inteira. Então, esse aumento hoje já é visto em crianças. As crianças pequenininhas já estão com sintomas de adoecimento psicológicos, porque elas viveram este momento com a família. Marielle, e assim, eu acho que é uma pergunta muito interessante até, muito importante, porque para outros meios, outras áreas da saúde, existem muitos trabalhos de prevenção. Né, a gente frequentar ali com um certo período o cardiologista para fazer consultas de rotina, né, outros médicos. E para esse caso das doenças psicológicas, existe algum trabalho preventivo? Olha, também existe. Existe para o não agravamento do quadro. Então, a terapia, por exemplo, ela é um trabalho preventivo. As pessoas não precisam ir para a terapia quando já têm um diagnóstico, quando já estão em crise. Eu acho que as pessoas, acredito, né, que as pessoas podem buscar a terapia quando já estão se sentindo angustiada, por exemplo, quando estão sentindo que já não estão no seu normal emocional. Vá até um psicólogo, converse sobre isso, não deixe que esse quadro se agrave. É o que eu falo em consultório, né, para alguns pacientes. Hoje eu venho recebendo bastante adolescentes e atender esses adolescentes já é fazer uma prevenção de um futuro adulto com um quadro psicológico agravado. Marielle, ainda sobre isso, claro, né, você como psicóloga, mas assim, até que ponto cuidar de outras áreas, né, da saúde, da saúde física também, ela acaba ajudando a não atrapalhar essa questão psicológica, porque eu penso que se a pessoa ela já tem um problema físico, né, luta contra um câncer de repente, se ela não estiver forte nesse sentido, psicologicamente ela acaba se prejudicando também, né? Exatamente. A ajuda, ela é fundamental. Por exemplo, de uma atividade física,
eu oriento uma atividade física, um hobby, né? E isso faz com que a pessoa ela previna maiores doenças, outros quadros. Então, é fundamental estar fazendo algo para a saúde também hoje, a saúde física. Marielle, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. É sempre bom tê-la com a gente aqui na TV Pai Eterno. Você que já participou outras vezes aqui conosco e sempre agrega bastante. Com muito prazer. Um bom dia para todos.